Final de ano, e o que será que a gente ainda pode estar aguardando aqui para o USDJPY? E hoje eu vou passar uma análise completa do que eu espero para o USDJPY aqui, ainda para esses últimos dias aí do fim de 2024. Então eu vou passar um pouco do comportamento aqui do que a gente ainda pode estar aguardando para esse cenário de fim de ano. Então, se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Hugo Garcês e aqui eu ensino como que você vai negociar Forex com consistência. Bom, de cara a gente começa falando aqui dos cuidados que a gente vai ter que ter ao operar nesse final de ano. Eu já soltei um vídeo completo sobre isso, é o último vídeo aqui antes desse que está saindo. Então você pode estar conferindo essa aula completa sobre todos os cuidados que a gente tem que ter para operar nesse final de ano. Mas resumindo aqui no STJPY, a gente sabe que é um final de ano onde a tendência é que o movimento do preço ele tende a cair um pouco mais, a qualidade das movimentações elas tendem a cair um pouco mais. Então, esse período de fim de ano ali não é aquele período que a gente tem que, eu vou recuperar que o meu ano foi ruim, eu vou tentar recuperar aqui tudo que eu ganhei, porque a probabilidade de você ter um mês até mesmo pior do que os meses passados que você teve é muito maior. Se você se afobar aí em relação ao mercado financeiro, você não vai ter nenhum tipo de resultado. Então, o primeiro comportamento é você entender que, pô, se eu tive um ano ruim, não vai ser o mês de dezembro, que é um mês mais curto, é um mês festivo ali, que eu vou recuperar, vou fazer um mês espetacular. Você tem que trabalhar ali de uma forma mais conservadora, e eu falei isso no último vídeo, mas o que você tem que entender é que é bem comum que a sua rentabilização ela seja um pouco menor, mas também dá para pintar e buscar boas oportunidades aí, principalmente até o dia 18 de dezembro ali, que é numa quarta-feira. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a discorrer sobre o STJPY. E olha só, a minha análise ela já está marcada, tá? Eu já venho marcando aqui a minha análise do STJPY, já deixo isso aqui marcadinho, porque é o que eu gosto de estar fazendo. Então eu gosto de pegar essa referência, esse ciclo de movimentação aqui do preço. Eu já até falei em outros vídeos que dentro desse ciclo tem outro ciclo de movimentação aqui, mas dá para trabalhar muito bem com esse ciclo aqui de movimentação do preço. Trabalhando com a ferramenta de Fibonacci de expansão, a gente vai encontrando os próximos ciclos de movimentações, né? São exatamente as oscilações do mercado que ele vai tender a realizar daqui para frente. Então, olha só, a gente consegue perceber até uma situação bem interessante, que é o preço chegando aqui, né? Chegando na máxima do ciclo anterior. Só que, naturalmente, o que eu aguardaria numa situação dessa daqui? Pô, se eu estou olhando o preço na máxima do ciclo anterior, eu esperaria uma reversão de tendência, isso lá no meu gráfico operacional, no meu gráfico M15. Só que aqui, eu já até falei sobre esse tipo de cenário aqui do STSAPY, a gente já tem um rompimento, principalmente o rompimento aqui do gráfico mensal, até mesmo sendo confirmado, que o rompimento desse ciclo já aconteceu. Então, naturalmente, esse movimento aqui, esse ciclo, não é que ele deixa de ser verdade, mas ele perde um pouco a qualidade, ele fica um pouco mais fraco porque já teve o rompimento. Então, nesse tipo de cenário aqui, ó, ele está chegando próximo lá ao 5.912. Então, nesse tipo de cenário, naturalmente, eu aguardaria uma reversão de tendência lá no gráfico M15. Só que como eu já tenho um rompimento aqui acontecendo, então eu já tenho uma caracterização de força compradora, já tenho um preço vindo de um pullback aqui, ó, esse movimento aqui é um pullback, ó. Então, a tendência é que ele realize um movimento de continuação aqui, principalmente se ele fechar lá no gráfico semanal acima desse 1.5.912. Então, esse é o primeiro cenário que eu tenho que aguardar. Eu não vou começar a esperar, vou começar a esperar a reversão de tendência aqui no STJPY. Cara, pelo menos nesse tipo de cenário que o STJPY está apresentando aqui agora, não é tão legal estar esperando uma reversão de tendência, não. Agora, se esse rompimento não tivesse acontecido e tudo mais, aí você poderia considerar um bom cenário de reversão de tendência aqui do STJPY. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a projeção desse mesmo ciclo, mais um nível aqui para cima, ó. E aí eu vou pegar a minha linha preta, porque a minha linha preta são as linhas do ciclo. A linha vermelha é a linha do ponto de pivô e a linha azul é o ponto de pivô mais fraco ali do preço. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho um preço voltando, né, para dentro do ciclo, vamos dizer assim, o ciclo atual que ele estava, né? Ele rompeu aqui, formou esse que é o ciclo atual, ele fez uma realização de lucro até esse ponto de pivô aqui, 38978. Aqui tem um bom ponto de reversão de tendência. Aqui nesse rompimento aqui da linha azul, quando o preço chega nessa linha vermelha, tem um bom ponto de continuação de tendência. Aqui nesse rompimento também tem um bom ponto de continuação de tendência. Então, são alguns pontos de negociação de tendência que a gente tem aqui, tendo em vista que ele vem realizando tendo visto que ele já realizou esse pullback aqui e vai seguir a tendência de alta que está apresentando aqui no gráfico mensal. Então,
Esse comportamento eu já esperei. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Cara, eu vou esperar lá no gráfico mensal. Eu vou só fechar aqui para poder não... Esse rompimento aqui se confirmar acima dessa região de 151.912. Se eu quiser ser um pouco mais agressivo e não esperar essa movimentação, esse fechamento do gráfico semanal aqui nesse tempo gráfico, eu posso jogar aqui no gráfico diário, ó, e esperar um fechamento aqui sim no gráfico diário, marcar uma linha na máxima e efetuar uma negociação no rompimento da máxima do dia anterior, tendo em vista que, e hoje ainda que eu estou gravando esse vídeo no começo de semana, né, numa terça-feira, então ainda vale a pena considerar um movimento durante a semana aí do S&P, principalmente ele fechando acima de 151.912. Ele fechando acima do 151.912, quais são os próximos cenários que ainda posso estar aguardando aí para o S&P, principalmente para esse fim de ano aí que está acontecendo? Eu vou falar que isso vai acontecer até ali, ó, já é dia 10, né? Tô gravando esse vídeo aí no dia 10 do 12. Então a gente tem praticamente aí mais 7, 8 dias de negociação. Tendo em vista que a gente vai negociar até o dia 18, que são os dias que podem pintar boas oportunidades de negociações. Então é uma situação que a gente tem que levar em consideração, tá? Então até o dia 18 aí tem mais uma semana de movimento do preço. É o que a gente pode estar esperando de boas movimentações. Hugo, quer dizer que depois do dia 18 não vai surgir nenhuma boa oportunidade? Não, pode ser que surjam algumas oportunidades, mas o cenário ideal do S&P isso aqui, a qualidade de movimentação do preço ela tende a cair, tá? Então as boas oportunidades elas podem ficar ali até o dia 18. Se ele fechar acima de 151.912, eu posso esperar um cenário dele vir buscar principalmente aqui, ó. Aí eu vou trabalhar com os pontos de pivôs aqui para começar a encontrar o que o preço pode chegar se ele fechar acima do 151.912. Então eu vou trabalhar aqui e vou pegar aqui, vamos lá, pegar minha calculadora. Vou ter a calculadora aqui para todo mundo ver, né, que fica melhor. Vou botar aqui. Então vamos lá, 151.912 mais 178, besteira. 151.912 mais 178.094 e vou dividir isso aqui por 2. Eu vou ter 165.003. Vamos lá. Vou pegar aqui o ponto de pivô vermelho e vou trabalhar com 165.003. Então esse é o meu primeiro ponto de pivô forte aqui do preço, e eu vou começar a trabalhar com os pontos de pivô dos pontos de pivô, né, para poder encontrar qual que é o próximo cenário que o mercado pode chegar, ele fechando acima do 151 e confirmando essa tendência de alta aqui do S&P. Então vou trabalhar com 165.003, mas vou pegar a minha região de... vai ser um suporte, né, se romper lá em cima, se fechar lá em cima. Então vou pegar aqui mais 151.912, vou dividir por 2 aqui, eu vou ter 158.458. Tá, agora eu vou pegar o azul, tá? O azul é outro. 158.458. Então, já começa a entender que ele pode chegar aqui, só que ainda está meio longe, né? Vou jogar aqui no gráfico diário, que aí jogando no gráfico diário eu consigo ter uma visão um pouco mais aberta aí da movimentação do preço. Então, eu posso encontrar mais um ponto de pivô, né? Do 158.458, 158.458 mais 151.912. Divide por 2, 155.185. Então, vou buscar aqui 155.185. Então, eu tenho esse cenário aqui. Então, até o dia 18, ali, se pintar algumas boas oportunidades, pode ser que o S&P chegue a 155.185. Até porque daqui para cá são mais ou menos 2.862 pontos. Então, basicamente, dá para o preço se movimentar isso em 2 semanas, 2, 3 semanas ali no máximo, dá para ele chegar. Então, a gente tem uma boa possibilidade de movimentação no preço aí para esse cenário de alta, né? Principalmente se ele se confirmar fechando acima do 151.912. Então, isso acontecendo, eu jogo aqui no gráfico M15, dá para eu buscar uma operaçãozinha aqui. Vamos imaginar que eu já tenho o fechamento do gráfico diário e ele formou esse canal aqui, ó. Dá para trabalhar com esse canalzinho, buscar uma entrada nesse rompimento e fazer a projeção de Fibonacci de retração aqui, ó. E vou posicionar o meu stop aqui embaixo, entro no rompimento lá,
Na hora que o preço romper aqui a máxima do dia anterior, vale a pena entrar com stop aqui, e aí eu posso 2.000. Aqui é uma situação um pouco mais interessante. Se eu quiser buscar 2.900 pontos aqui no gráfico M15, é um pouco ruim, né, cara? Tendo em vista que essa movimentação ela pode acontecer durante ali duas semanas e meia, mais ou menos ali, de movimentação. Então não é ideal que a gente faça isso. O ideal é que você faça o cálculo dos take profit aqui. Aí você pode calcular aqui do nível 0, então nível 423 aqui, ó. E você pegaria um take um pouco mais curto aqui, ó. Você ia pegar um takezinho ali de 1.000 pontinhos, já é metade do caminho, também está muito bom. Se você quiser ser um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, né? Você pode calcular o ponto de pivô do ponto de pivô para definição de take profit. Vai pegar 151.912. Mais um 15585, ó. Mais 151.912. Vai dividir por 2, você vai ter 153.549. Um 53549, você pode pegar um take profit aqui da semana de movimentação. Aí entra aqui e bota o take ali, o stop ali e deixa a negociação rolando. O bom ponto de entrada, de novo, seria algo, perdi esse ponto de negociação, o preço subiu muito, o que eu tenho que fazer? Vamos imaginar que você perdeu esse ponto aqui de entrada, o preço subiu, ele vai chegar próximo a essa região aqui, ele vai tender a perder um pouco mais de força. Quando ele acumular aqui e romper, ou ele romper e ficar aqui em cima e romper o canal, essa mesma movimentação aqui de baixo, replicando aqui em cima, você pode executar a negociação de novo, e aí você pode trabalhar com um takezinho para buscar um 155.185. Então esse é o cenário que a gente pode estar aguardando aí para o SJPY para esse final de ano. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu vou te ajudar, a gente vai respondendo e vamos criando uma comunidade de pessoas interessadas a negociar no mercado financeiro da forma correta. Tamo junto? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!